Bom, vamos começar a estudar aqui a NT11. A última atualização dela foi em 2017, tá? Nós vamos fazer isso aqui, os vídeos mais curtos por temas, tá bom? Então vamos lá. Aqui mais ou menos um sumário do que a norma, sobre o que a norma vai falar, tá? Ela vai falar basicamente de saídas de emergência, né? Qual que é o objetivo dessas saídas de emergência? Veja só, a norma não fala sobre aberturas, né? Por exemplo, tem uma escada que atende meu pavimento como saída de emergência. Se aquele meu pavimento já está sendo atendido, eu posso ter alguma outra escada que não atenda a NT11, tá bom? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque ver onde que é a competência da norma legislar, né? A norma ela vai falar de saída de emergência e não de qualquer saída. Além da saída de emergência, eu posso ter outras saídas, né? De acordo com a vontade do proprietário, do projetista, né? Do competente técnico. Bom, então o objetivo dela é garantir a integridade física das pessoas em caso de incêndio no abandono da edificação, tá? Outra coisa, então, ela vai permitir que as pessoas saiam. Outra coisa é permitir que o socorro entre, que o corpo de bombeiros, os resgatistas entrem para fazer o combate e para retirar as eventuais vítimas que estão ali dentro. Então, ela tem essa dupla função. Então, a gente vai atingir isso como? Através de saídas comuns da edificação, né, que podem ser utilizadas para redução da distância máxima a percorrer, como nós vamos ver lá, e da saída de emergência, tá? Quando exigidas. Quando elas são exigidas para todas as edificações, né? Porque, afinal de contas, qualquer edificação pode acontecer um incêndio, pode acontecer um tumulto, e essas pessoas têm que abandonar essa edificação. Que é o que está falando aqui, na própria norma fala. Essa norma se aplica a todas as edificações, independente da altura, dimensão da planta, né? Menos para os casos onde se aplica o NT12. Porque, por exemplo, você tem um ginásio de esporte, você tem um estádio de futebol, ela não vai, ou você tem, por exemplo, um evento que está acontecendo, um grande evento, né, público, ela não vai atender a NT11, vai ter uma NT específica para a saída de emergências, para esses casos, que é a NT12, que aí a condição de dimensionamento dessas saídas e as outras condições são colocadas lá na NT12. O que compõe uma saída de emergência? Os acessos ou corredores, né? Então, acesso, quando a gente fala acesso, é corredor. Rota de saída horizontal, as escadas ou rampas, a descarga, que é o pavimento, o local ali onde a pessoa deixa o prédio, né? A intersecção entre a parte interna e a externa do prédio, e os elevadores de emergência. Esses são os componentes de uma rota de fuga, de uma saída de emergência. Todos os componentes têm que estar desobstruídos, livres de barreiras e previsão de previsão das barreiras. Então, por exemplo, se tem uma catraca, se tem uma porta giratória, aquilo ali não serve como saída de emergência. Eu tenho que ter uma outra alternativa, né? Mas nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo também. Edificações com ocupações mistas deverão realizar o cálculo da população em virtude de suas respectivas divisões. Então, se eu tenho lá uma edificação residencial, mas nessa edificação residencial eu tenho um salão de festas, então eu tenho residencial mais concentração de público, né? Então eu vou ter, para essa área de concentração de público, um dimensionamento para essa concentração de público e para as residências, um outro dimensionamento, né? Que com certeza vai prever menos pessoas, vai ser atendido por larguras menores de portas, de rota de fuga, de corredores. E o primeiro objetivo desse vídeo é o cálculo da população, tá? As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação, ou seja, para eu saber quantas saídas e qual a dimensão dessas saídas, eu preciso saber quantas pessoas cabem ali dentro. E é claro que isso vai depender do tipo da edificação, se é uma edificação residencial, se é comercial, se é uma concentração de público, se é uma boate, né, por exemplo,
uma pequena área já vai concentrar um grande público. Poderão ser excluídas no cálculo de dimensionamento as áreas frias, halls, elevadores, escadas e corredores de circulação, desde que detalhado em quadro de áreas específicos. Tá? Então, por exemplo, você tem lá, vamos voltar no exemplo da boate. As pessoas estarão ali na boate, no local ali de dança, no local ali onde, enfim, né? Onde o pessoal faz as suas atividades ali. O banheiro, os vestiários, ele não é um local que concentra pessoas. A pessoa não está ali no banheiro, né? Não vai na boate para ficar no banheiro, salvo condições específicas. Ela está ali na boate. Aquele público que está no banheiro é o público que deixou de estar na boate e foi para o banheiro. Então, ele não tem um público específico para o banheiro, né? E para as áreas frias em geral. A mesma coisa para corredores, elevadores, né? Não tem quem vai para a boate para ficar no elevador. Então, é alguém que saiu do salão de festas, ali, da coisa de dança ali, e foi para isso. Então, esses locais não têm população, tá? Lá no A2, o que é A2? A2 são condomínios residenciais multifamiliares, ou seja, várias casas numa edificação só, tá? A piscina, o playground, as quadras e as churrasqueiras também não tem população, porque o que eu entendo? Que quem está ali na churrasqueira do condomínio é quem deixou de estar no apartamento. Quem está na piscina é quem deixou de estar no apartamento e foi para a piscina, tá bom? Então, essas áreas aí não são computadas também nas residenciais multifamiliares para cálculo de população. Então, como eu disse, as larguras das saídas elas são dimensionadas em função da população. Se esse prédio meu aqui cabe muita gente, tem que ter larguras maiores. Se esse prédio cabe pouca gente, pode ter larguras menores para saída de emergência. E a gente tem que observar os seguintes critérios. Os acessos ou corredores são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população e as escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, que determina a largura mínima para tudo que tiver ali de baixo. Então, por exemplo, vamos voltar no residencial que tem um salão de festas. Esse salão de festas é lá em cima, né? Então, o que eu tenho? Todo mundo que usa aquela escada que atende o salão de festa que está lá no último andar, ela tem que descer todinha larga. Então, por exemplo, lá no salão de festa cabem 100 pessoas. Nos andares residenciais cabem 20 para cada. Eu tenho que dimensionar minhas escadas para as 100 pessoas. Agora, nos pavimentos, por exemplo, nos pavimentos residenciais que cabem 20, os corredores, halls, né, que houverem, eles têm que serem suficientes para 20 pessoas e não para 100. Tá? Eu não somo também todos os pavimentos, é somente o de maior população. Então vamos supor que no prédio caibam 300 pessoas. Só que o pavimento de maior população é esse pavimento que tem o salão de festas. Então eu vou dimensionar a escada para 100 pessoas e não para 300, que é o público total. Tá? A não ser que esse salão de festas esteja no térreo. Aí eu não preciso dimensionar tudo que tem ali para cima, porque a concentração de pessoas vai estar no térreo. Então, eu vou dimensionar para a maior população, que no caso seriam 20 pessoas em cada pavimento, em cada andar, né, que estariam saindo ali dos apartamentos. As larguras mínimas da saída de emergência, exceto para as portas, é 1,20 m. Eu não posso... Vai ter nisso aí algumas exceções, tá? Mas a regra geral não posso ter menos de 1,20 m para corredores, para escadas, tá bom? Não posso ter essa largura menor que 1,20 m nas edificações em geral, certo? Agora, se eu estou falando de hospitais, essas dimensões têm que ser um pouquinho maiores, tá? Então, olha lá. Nos hospitais, os corredores e escadas, né? A gente não está falando aqui de porta.
tem que ser no mínimo 1,65 m, equivalente a 3 unidades de passagem de 55 centímetros. Nós vamos falar aqui que é essa unidade de passagem, ainda lá para frente, tá? Mas aí nesses hospitais aí que são o H2 e o H3, né? O que é o H2? É um hospital tipo asilo, orfanato, abrigo geriátrico, hospital psiquiátrico, né? E o H3 é o hospital, é o pronto-socorro, é a clínica com internação, né? Então no H3 vai ter uma especificidade, que é o quê? Nós vamos ter ali pessoas que foram operadas, pessoas que estão acamadas, né? E por isso, quando a gente fala em rampas desses locais, lá embaixo, lá no D, as rampas têm que ter no mínimo 2,20 metros, tá? Já as rampas para o H2, que é o asilo, o orfanato, tudo isso, elas podem ser de 1,65 m, tá bom? Então, 1,20 m no mínimo para escadas, rampas, corredores e acessos para as ocupações geral, 1,65 m para o grupo H, né, das divisões H2 e H3, nos corredores e passagens, 1,65 m para rampas e acessos de H2 e 2,20 m lá para o H3, porque o H3 tem essa condição de pessoas acamadas aí, né, operadas, e que você não poderia nem sentar elas, né? Seria diferente do asilo, por exemplo. Você tem pessoas acamadas, mas você pode colocar essa pessoa numa cadeira de roda, por exemplo, né, para fazer a evacuação dessas pessoas. Já com relação às lagunas, exceto portas, os corredores que atendam a área de população inferior a 20 pessoas pode ter 1 metro. Lembra lá que aqui atrás está falando 1,20 m para as ocupações em geral. Se, no entanto, esse corredor atende somente até 20 pessoas, existe aí uma exceção, tá? Que o corredor pode ter 1 metro somente de largura, tá? Quando atende até 20 pessoas. E aí, lá atrás falou de unidade de passagem, né? O que é unidade de passagem? Uma unidade de passagem é igual a 55 centímetros, tá? Uma unidade de passagem seria a capacidade da unidade de passagem é aquela quantidade de pessoas que passam nesses 55 centímetros em 1 minuto. Então a unidade de passagem ela é 55 centímetros. No entanto, eu não posso ter somente uma unidade de passagem para os corredores. A largura mínima é 1,20 m, tá? Mas para portas existe uma redução, né, ou uma modificação das unidades de passagem, que é o seguinte: a porta mais estreita que eu posso ter numa rota de fuga é de 80 centímetros. E isso vale para uma unidade de passagem. E aí eu tenho, em vez de 50 centímetros, a partir daí eu tenho 50 centímetros, né? 1 metro, 2 unidades de passagem, 1,5 metro em 2 folhas, 3 unidades de passagem, 2 metros, sendo 4 unidades de passagem, tá? Então, para as saídas em geral é 55 centímetros, uma unidade de passagem, e para as portas tem essas modificações aí. É 80 centímetros para uma, 1 metro para duas, e a partir daí de 50 em 50 centímetros. Aqui é as portas que abrem para dentro, né? Deixa eu mostrar o cursor aqui, ó. As pessoas estão indo nesse sentido aqui da saída. Essa porta aqui ela tem que abrir no sentido da saída, ela não pode abrir para cá, né? Porque imagina se tem alguém correndo aqui, a porta abre e a pessoa dá de cara com essa porta, né? Então ela tem que abrir para cá e tem que abrir 180 graus, tá? Só que quando ela estiver no máximo aberto aqui, ó, ela não pode diminuir a largura efetiva do corredor em menos que a metade, tá bom? Sendo que esse corredor aqui ele é maior ou igual a 1,20 m, claro, né? Que é a largura mínima do corredor. Se eu tenho uma porta que abre só 90 graus, qual que é a opção? A opção é eu fazer esse recuo, aí essa porta ela pode entrar aqui para dentro do corredor 10 centímetros. Ok? No máximo 10 centímetros. Então a porta que abre 180, ela pode abrir totalmente aqui, desde que ela estando aqui, ela não vai diminuir o corredor para mais da metade da dimensão original dele. E se a porta abre 90 graus, ela tem que abrir no sentido da rota de fuga também, mas nesse sentido aqui, ó, abrindo para lá. Mas com recuo, né? Se abrir só 90 graus. Por
Porque senão, se essa porta ficar aberta, aquele corredor que tinha 1,20 m, né, agora já não tem mais, tá bom? Os acessos devem permanecer livres, ter pé direito mínimo de 2,50 m, ou seja, os meus corredores, os meus ambientes, os halls, eles não podem ter menos de 2,50 m, com exceção de onde passa alguma viga, com exceção, por exemplo, da verga ali da porta, né, que pode ter 2,10 m. Então, eu estou num corredor ali, ele tem que ter no mínimo pé direito de 2,50 m, mas se passar uma viga ali, permite-se nesse local da viga uma redução para 2,10 m somente. Tem que ser sinalizados e iluminados e as portas sem trancas no sentido da rota de fuga. Nós vamos falar um pouquinho mais. Como é que é feito o dimensionamento disso aí? Como é que é feito o dimensionamento da população? Eu tenho aqui o grupo e a divisão. Ó. Grupo A é residências, B é dormitórios, hotéis, motéis, C comercial, D seria escritórios, algumas coisas assim, né? Repartições públicas, E seriam escolas, academias, enfim. Bom, então eu vou achar minha edificação aqui, qual que é? Vamos pegar aqui o exemplo de um comércio C2. C2 está aqui entre C1 e C3. Eu tenho um comércio lá que tem 200 metros de área, um supermercado. Então, eu vou pegar esses 200 metros, é uma pessoa por cada 5 metros. 200 dividido por 5, cabem ali 40 pessoas. Se eu não tirar ali aqueles halls, corredores, elevadores, áreas frias, tá? Então é assim que é feito o cálculo da população. Eu tenho sempre que olhar essas notinhas aqui, tá? E aqui eu tenho a capacidade da unidade de passagem. O que é uma unidade de passagem? Unidade de passagem para corredores, escadas e rampas é 55 centímetros, né? Para as portas, uma unidade de passagem é 80 centímetros, 2 unidades de passagem é 1 metro, 1,50 m são 3 unidades de passagem. Então vejam só, aqui para o meu comércio, eu quero saber ali, eu tenho só o galpão e as portas. Então eu vou aqui em portas, cabe 100 pessoas numa porta de 80 centímetros, em uma unidade de passagem. Tá? Então se o meu supermercado tem, cabem 300 pessoas, eu tenho que ter ali, e cada unidade de passagem da porta é 100, eu tenho que ter 3 unidades de passagem, que dá igual 1,5 m. Tá? Se tiver um corredor, eu preciso ter 3 unidades de passagem. Só que para corredor não é 50 centímetros, é 55. Aí eu vou precisar ter 1,65 m para que essas 300 pessoas passem por essa porta. Então, o cálculo da população. Vamos pegar aqui uma edificação F2, que é uma igreja. Ela tem 20 por 30, então ela tem 600 metros quadrados. Vamos achar o F2 aqui. F2, como é que eu calculo a população? Uma pessoa por metro quadrado. Ou seja, se ela tem 600 metros quadrados, cabem aqui na igreja 600 pessoas. Tá? Então eu vou ter que ter portas em dimensões suficientes e rampas, escadas, né, se tiver outros pavimentos, em dimensões suficientes para comportar esse público. Para as horas de palco, né, que seria palco que entra também o púlpito ali, né, vamos dizer, o presbitério da igreja, né, adota-se o cálculo de uma pessoa para cada 7 metros quadrados. E também, quando eu tenho sala de aula, eu posso colocar o layout das cadeiras, tá? Bem como, olha lá, quando eu vejo o F2 aqui, ó, tem a notinha G, tá? que não é nenhuma dessas aqui. Ela permite também a colocação do layout das cadeiras também lá na igreja, tá bom? Então, olha lá, se eu considero assim, são 600 pessoas, é uma pessoa por metro quadrado, então são 600 metros, então são 600 pessoas. Se eu colocar o layout das cadeiras, coloquei aqui 540 cadeiras, então eu vou ter uma população aqui de 540 pessoas. Então, após realizar o cálculo populacional, a gente dimensiona a largura de emergência. As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, dali para baixo, né? Claro. Dali para cima é o pavimento de maior população, dali para cima. Então, como é que a gente vai fazer esse dimensionamento? As larguras da saída dá pela seguinte forma: N é igual a P
que é igual, que é a população dividida pela capacidade de cada população. Então é muito simples, na verdade. Se minha igreja aqui, F2, ela comporta 540 pessoas, que eu fiz meu cálculo de população lá, quanto tem que ser nos meus acessos de descargas, lá nos corredores? É 100 pessoas por unidade de passagem. Se são 540 pessoas, né? Quantas unidades de passagem tem que ter? É pela lógica, né? Ou pela fórmula. O número de unidade de passagem é igual a população dividido pela capacidade da unidade de passagem. Ou seja, seria 540 dividido por 100, daria 5,4. Só que eu não posso dividir a unidade de passagem. Então, se deu 5,4, tem que ser arredondado para 6 unidades de passagem. Os meus corredores teriam 6 unidades de passagem, 6,055. Deixa eu fazer aqui, porque eu estou concentrado em outras coisas. 6,055, eu teria que ter 3,3 metros de largura de corredor, né? Se houverem corredores aí. Já para as escadas e rampas, a escada e rampa, a capacidade da unidade de passagem é 75 pessoas lá na igreja, lá no F2. Então, 540 dividido por 75 vai dar 7,2 unidades de passagem. 7,2. Não posso ter unidade de passagem fracionada. São 8 unidades de passagem. Para escadas ou rampas é 55 centímetros. 0,55 vezes 8 unidades de passagem, eu teria que ter 4,4 metros de largura das escadas, que pode ser dado por uma escada ou 2 escadas, se atender a distância máxima a percorrer. Então, pegando o exemplo que a gente pegou aí, se eu tenho uma igreja com 2 pavimentos, no térreo, vamos supor que caibam 210 pessoas, e no primeiro pavimento lá em cima 170 pessoas, a população máxima permitida seria seria, de acordo com a área total, 600 pessoas, né? Eu fiz uma redução ali pela quantidade, pelo layout das cadeiras. Então, olha só, o primeiro pavimento, se são 170 pessoas, vamos fazer a conta aqui, 170 pessoas para F2, as escadas comportam 75 por unidade de passagem. Então, 170 dividido por 75 vai dar 2, alguma coisa. Eu arredondo para 3. 3 unidades de passagem vão atender esse meu pavimento. Tá? Qual que é a largura e o tipo de escada? O tipo de escada eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? Mas a largura eu vou colocar lá, ó, N é igual a P sobre C, que P é a população e C é a capacidade da unidade de passagem, deu 2,26. Eu arredondo para 3, e aí vezes 0,55, né, vai dar 1,65 m de escada para o primeiro pavimento. O tipo e a quantidade de saídas vai ser em decorrência da largura de distância máxima a ser percorrida. A largura a gente já viu, como que a gente define a largura da saída de emergência. Eu tenho um mínimo que ela tem que ter, no geral 1,20 m, né, com aquelas exceções para hospitais, e com aquela exceção também, se meu ambiente comporta até 20 pessoas, meu corredor pode ser de 1 m. Mas fora isso é 1,20 m. E com relação à distância máxima a percorrer, né, tem um outro critério aqui que é o seguinte: se for concentração de público, igreja, boate, né, com um público superior a 500 pessoas, é obrigatório a previsão de 2 saídas de emergência, de preferência em lados distintos do ambiente, tá bom? Mas aí, o que é essa questão de distância máxima a ser percorrida? Distância máxima a percorrer é, como o próprio nome já diz, a distância máxima que uma pessoa tem que percorrer para chegar num ambiente seguro. Não é para sair da edificação, tá? Porque, por exemplo, eu estou lá no 10º andar. Se eu entro na caixa da escada, a caixa da escada é um ambiente seguro. Então, a distância que eu estou lá do local onde eu estou no pavimento até a escada é a distância máxima a percorrer, que é tabelada, tá bom?
que é essa tabela aqui, ó. Eu peguei um recorte, né? Então vamos pegar aqui a nossa igreja, ó. A nossa igreja está aqui no grupo F, né? Ela F2 está aqui, ó. Andar. Vamos pegar que a gente está no térreo. A gente está no andar da saída da edificação, no piso da descarga, no térreo. Se eu não tenho chuveiro automático nem detecção, a distância máxima que a pessoa tem para atingir um local de relativa segurança é 40 metros. Né? No caso aqui do piso de descarga, provavelmente vai ser a saída, mas não necessariamente. Se não tem chuveiro automático, mas tem detecção automática, essa distância aumenta para 55 metros. Se tem chuveiro automático, mas não tem detecção, 60 metros. Se tem chuveiro e detecção, aumenta isso aqui para 90 metros, a distância máxima a percorrer. Tá? E como é que eu meço isso aqui? Nos ambientes cujas maiores dimensões são menores que 10 metros, é da porta do ambiente até o local protegido, de relativa proteção, de relativa segurança. Eu vou medir daqui até aqui. Se for 40, aí eu vejo na tabela lá, né? Deu os 90 metros? Não, deu menos. Então tá ok. Atende a distância máxima a percorrer. Se meu ambiente é maior que 10 metros, as dimensões internas dele, eu vou pegar do local mais distante até na porta e da porta até a saída. Tá? Então eu vou somar esses dois. Então, revendo aqui, se o ambiente tem dimensões menores que 10 metros, é da porta. Se o ambiente tem dimensões maiores que 10 metros, não é da porta, é do local mais distante desse ambiente que eu faço essa medição. Só que tem o seguinte, nas edificações térreas, se você tem lá uma janela sem grade, com peitoril de no máximo 1,20 m de altura, né, e um vão livre ali de mínimo de 1,20 m metros quadrados, né, essa janela, essa abertura que eu possa pular ali, também reduz a distância máxima a percorrer. Ela é considerada ali para redução da distância máxima a percorrer. Então, por exemplo, eu estou a distância máxima a percorrer do ambiente é 40 metros, tá? Mas ali tem 50. A distância ali, eu meço em algum lugar ali, deu 50. Então, a princípio não está atendendo. O que eu posso fazer então? Se eu tiver uma abertura com um peitoril de no máximo 1,20 m de altura, tanto interno quanto externo, né? Porque senão também, se tiver um desnível lá e a pessoa cair, não adianta. E naquelas condições que a gente viu aqui, ó, área mínima de 1,2 metros quadrados e a dimensão mínima de 1 metro, qualquer dimensão, aí ela está atendendo a distância máxima a percorrer. Tá bom? O tipo de escada, esse vídeo já ficou um pouquinho longo, então o tipo de escada eu deixo para o próximo vídeo.